Turma, na atividade 1, nos diz o seguinte: um reservatório tem a forma de um paralelepípedo retângulo, com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de altura. Depois nos diz que o volume de um paralelepípedo retângulo é calculado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura. E aí, por final, nos pergunta quantos litros de água serão necessários para que o reservatório fique cheio. Então, considerando que esse é o nosso paralelepípedo retângulo, seu comprimento seria 8 metros, a largura 4 metros e a altura 2 metros. Já que é o produto entre essas três informações que determina o volume, ou seja, a multiplicação, eu posso falar que o volume do paralelepípedo será determinado por 8 vezes 4 vezes 2, ou seja, 8 metros vezes 4 metros vezes 2 metros. Por que eu coloquei a letra, turma? Para mostrar que cada metro corresponde a uma dimensão. E quando nós multiplicamos os números primeiros, os coeficientes, 8 vezes 4, 32, vezes 2, 64. E as letras, lembra que essa letra, ela tem um expoente 1, porque m elevado a 1 é 1. Então, se as três têm um expoente 1, como que a gente faz na propriedade de potência? Eu conservo a base, sempre que a base for igual, conservo a base e somo os expoentes. Se eu somar 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Então vai ser 64 vezes m elevado à terceira potência, ou seja, vezes m elevado ao cubo. E é por isso que tudo que tem três dimensões, nós representamos o volume como metros cúbicos, que é como nós falamos uma potência elevada ao expoente 3. Então, a partir daqui, através dessa grandeza, metros cúbicos, nós determinamos a quantidade do volume desse paralelepípedo retângulo. No entanto, o problema nos pede em litros, e litros também é uma outra forma de representar o volume. E o que são, pessoal? O que é um litro? Um litro é como se você tivesse um cubo, um cubo de lados, seja altura, largura ou comprimento, de 1 decímetro. Então, se você multiplicar 1 decímetro vezes 1 vai ser 1. Agora, se você multiplicar o decímetro vezes 3 vezes, vai dar 1 decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico ele corresponde a 1 litro. A partir dessa informação, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os 64 metros cúbicos e considerar que são 64 vezes um cubo de 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. E depois nós vamos lembrar que a cada 1 metro tem 10 decímetros. Então, se 1 metro tem 10 decímetros, o que nós vamos fazer? No lugar de 1 metro, nós vamos substituir por 10 decímetros. E quando eu faço, quando eu elevo ele à potência 3, ou eu elevo ele ao cubo, olha o que vai acontecer. 10 elevado ao cubo é 1000. Então, por que é 1000, turma? Porque se eu multiplicar 10 vezes 10, é 100. 100 vezes 10, 1000. E depois, se eu multiplicar aqui, se eu elevar decímetros a 3, vai ser decímetro cúbico. Então, a partir daqui fica mais tranquilo, porque 64 vezes 1000 é 64.000 decímetros cúbicos. E aí, se eu considerar que 1 decímetro cúbico é 1 litro, eu posso falar que vão ter 64.000 litros. Poderia também já fazer o seguinte: quando eu encontrei 64 metros cúbicos, eu poderia lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Ah, professor, nossa, mas esse caminho é mais fácil. Você fez a gente dar a volta. É porque, turma, vocês precisam de ter a oportunidade de compreender a origem da questão da medida do litro. O que adianta você pegar uma informação já, um atalho, e não entender a origem dela? Depois vem um problema com decímetro cúbico, como é que você fica? Você não consegue conectar. Então, aqui multiplicando 64 por 1000, também já chegaríamos em 64.000 litros, beleza? E isso, pessoal, só para reforçar, colocando aqui no desenho, é como se tivéssemos, quando eu falo 1 metro cúbico, é como se tivéssemos 1 metro maior. Até coloquei aqui para vocês compararem. 1 decímetro cúbico seria um quadradinho menor que teria 1 litro de água. Agora, 1 metro cúbico seria um quadrado maior de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura, que teria 1000 litros de água ali.